Antes da Segunda Guerra Mundial, Vilna, na Lituânia, era considerada a Jerusalém do Leste, pela quantidade de judeus que havia lá e também pelas sinagogas, pelas escolas judaicas. Isso muda quando os nazistas invadem a União Soviética e, por consequência, a Lituânia, e os judeus são confinados num gueto, no caso no gueto de Vilna, e muitos judeus morrem na floresta que ficava ali próxima à floresta de Poznan. Hoje nós vamos conversar a respeito desse filme aqui, Gueto, que conta um pouco dessa história. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, se inscreve por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Como dito pessoal, nós vamos conversar a respeito desse filme aqui, Gueto, que se passa no gueto de Vilna, na Lituânia, durante a ocupação nazista. Vilna era chamada de Jerusalém do Leste por conta da quantidade de judeus, de sinagogas e de escolas judaicas. Era uma cultura bastante rica. E, obviamente, tudo muda com a chegada dos nazistas. Então, uma das primeiras medidas que os nazistas tomavam quando chegavam numa cidade que tinha bastante judeus era confiná-los dentro de um bairro, de um pequeno bairro que eles cercavam. Então, ninguém entrava sem autorização, nem saía sem ela. E os judeus se tornaram completamente dependentes dos nazistas, porque eles perderam tudo, eles perderam empregos, lojas, empresas, não tinham nada. Então faltava tudo, faltava comida, saneamento básico, remédios, era muito comum as pessoas caírem nas calçadas mortas de fome ou doença. E isso não aconteceu com muita frequência na Polônia e não foi diferente em Vilna. E o filme, ele retrata um pouco do que foi o gueto. Ele dá bastante ênfase no conflito entre os próprios judeus e os nazistas. Então, como que funcionava? Os nazistas chegavam, cercavam um bairro, colocavam os judeus lá e instituíam um conselho judaico que cumpria todas as ordens dos alemães e a polícia judaica. E no filme mostra bastante problemas em relação a isso, né? E o que esses judeus faziam era só cumprir aquilo que os nazistas determinavam. O chefe do gueto aqui no filme é um cara de 22 anos chamado Kitter, e eu gostei bastante da construção desse personagem, porque ele é um cara bastante complexo. Ele é um cara da SS, passou por todas as lavagens cerebrais que o nazismo fazia, mas ele era diferente, porque ele era um artista. Antes da guerra, ele era um jazzista. O jazz ele foi considerado arte degenerada pelos alemães, foi proibido, porque era considerado uma arte de negros e judeus. Ou seja, ele foi proibido de tocar jazz. E ele andava no gueto com a caixa do saxofone dele. Ele também sonhava em ser um artista de teatro. Ele sonhava em ser um ator. E nunca conseguiu, por conta da guerra e tudo mais. Então vocês imaginam um cara artista com 22 anos, com poder de vida e morte sobre uma população, que estava completamente à mercê dele. Isso é uma coisa completamente complicada. Ele cumpre todas as ordens dadas pelos nazistas, mas não sem conflito. E você percebe que ele entra em conflito com ele mesmo o tempo inteiro, porque ele era uma pessoa que não era para estar ali. Ele era uma pessoa para estar numa companhia de teatro ou tocando jazz, não sendo chefe de um gueto. E tem um policial judeu chamado Gens, que percebe que esse chefe nazista, que o Kitter, é um artista. Então o que ele pensa? Vou montar uma companhia de teatro, vou entreter esse cara e vou conseguir mais vistos de trabalho. O que eram esses vistos? Então havia muitas mortes numa floresta próxima chamada Poznan,
onde os nazistas estavam matando principalmente idosos e pessoas deficientes que não podiam trabalhar. E nas deportações e nessas mortes, os primeiros que iam eram aqueles que não tinham vistos de trabalho. Então o que ele pensou? Se eu monto uma companhia de teatro, eu vou entreter esse cara e ele vai me dar mais vistos de trabalho, eu salvo mais pessoas. Só que tinham pessoas ali no gueto, judeus, que discordavam disso. Tinha um cara que antes da guerra ele era sindicalista e ele acreditava no seguinte, que não tinha que ficar entretendo o alemão, que não tinha que ficar negociando com o alemão porque não tinha condições. Então ele entendia o seguinte, vamos contrabandear armas dos soviéticos para dentro do gueto e a gente faz um levante como fizeram em Varsóvia, no gueto de Varsóvia, porque senão não vai dar, certo? Ficar com companhia de teatro para cima e para baixo, fingindo que tá tudo bem, vai levar as pessoas para a morte. E eles entram em conflitos o tempo inteiro por conta dessa ideia, né? Mas o policial judeu ele consegue fazer a companhia de teatro e muitas coisas bizarras e terríveis acontecem. E nessa companhia tem uma moça chamada Raya, que era uma cantora lírica antes da guerra. E aí que é a parte que eu não gostei. Um nazista se apaixona por ela. E o filme ele dá muito foco para isso, né, para o conflito dele, de ser apaixonado por uma judia e tal, e não foca em coisas que eu acho mais interessantes, como por exemplo mostrar a fome, mostrar as pessoas na penúria, tentando fazer de tudo para sobreviver. Não sei, eu teria dado foco em outras coisas e não perdido tanto tempo com essa história aí da paixão do nazista. Na primeira vez que eu assisti, eu passei um pouco de pano para isso, porque eu falei assim, mas também ela era uma cantora, né, antes da guerra, e ele era um artista. Então não é algo anormal, incomum, que ele se apaixonasse por ela. Mas hoje, revendo, eu acho que ficou muito tempo naquilo e sem sentido, sem muito propósito, né? Mas enfim, vocês assistem e falo o que vocês acham disso. Um outro personagem que eu gostei bastante é um cara delirando, um judeu estava delirando, achando que ele ia se tornar um grande empresário do ramo de lavanderias. Então o que acontecia, né? Isso é real. Aconteceu principalmente no gueto de Lodz. Os alemães, eles precisavam reformar os uniformes dos soldados e tal. Eles não mandavam esses uniformes para a Alemanha porque eles falavam que abalavam o moral da população. Por quê, pessoal? O que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Foram guerras de trincheiras. As pessoas ficavam dentro de um buraco o tempo inteiro, sendo atacados de noite. E nessa história toda, os soldados eles defecam e se urinam inteiro, de medo, certo? Então, você mandar isso para a Alemanha, um uniforme completamente defecado, gerava, né, para eles gerariam, abalaria o moral da população e tal. E aí, eles mandavam os judeus fazerem esse trabalho. Então os judeus costuravam uniformes com tiros, tingiam os uniformes, lavavam. Compreende? Então tinha esse judeu aí achando que ele ia se tornar um baita empresário do ramo de lavanderias em sociedade com os alemães. E na cabeça dele, né, ele ia ficar utilizando a mão de obra escrava judia para ele, né, para enriquecê-lo dentro do gueto. Quer dizer, ele não tinha a menor noção da realidade e ainda estava querendo dar uma desperto. E ele vai ter, né? Fiquem tranquilos que ele vai ver a realidade, né? Enfim, pessoal, teve um levante mesmo no gueto de Vilna, né? Muitos judeus conseguiram fugir para a floresta quando começaram as deportações.
E em julho de 1944, os soviéticos chegaram em Vilna e libertaram a cidade. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, senão eu vou entregar muitos spoilers, né, do que acontece. É interessante vocês verem como eles construíram os personagens. Tem muitas coisas que acontecem, coisas muito terríveis. É um filme violento, mas não é tanto. Eu acho que se você assistiu Tropa de Elite, você assiste esse filme aqui de boa, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, né, para quem não viu. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, por gentileza, de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar. Um abraço e até mais!